Senhor Gelson Rosentino. Senhor Gelson. Opa, ali. Se não levanta. Acho que sim. Boa noite. Não sei se estou conseguindo pegar aqui. Boa noite a todos. Eu, em primeiro lugar, sou Gelson Rosentino de Almeida, sou professor da UERJ, diretor do Ecomuseu Ilha Grande, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É uma audiência cansativa, mas necessária, e eu queria realmente saudar vocês pela persistência, pela paciência, mas ao mesmo tempo dizer que aqueles bravos que estão aqui resistindo após essas horas não estão aqui em vão. A palavra da fora com o Rafael da SAPê, que me antecedeu, é fundamental. A gente está cansado, né, de ver audiências e reuniões que servem para, de forma protocolar, cumprir uma etapa oficial que vai legitimar um processo, mas efetivamente não muda o processo. São espaços em que as pessoas têm voz, mas não tem deliberação e nenhuma interferência no processo. Eu estou vendo aqui e quero acreditar que estou vendo algo diferente, que está vendo aqui nesse momento a inclusão desde Itaguaí, Mangarati, Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba, nessa área de impacto e de influência. Que estamos saindo com um pacto em que nós temos agora um processo de licenciamento que retornaremos para reuniões e consultas que serão públicas e debatidas de forma efetiva, e não apenas de forma protocolar. Quero dizer então, em nome da UERJ, que nós estamos aqui como parceiros do IBAMA, da Petrobras, de todas as comunidades tradicionais, dos povos originais, dos quilombos, das comunidades caiçaras, para construirmos juntos um conhecimento científico dessa região, da Baía de Sepetiba, da Baía da Ilha Grande, que é uma área extremamente frágil, delicada, sensível e que precisa ser tratada da forma mais adequada possível por todos nós. Nós já tivemos aqui citado pelo companheiro Newton dos pescadores, fora Jadson, enfim, todas essas comunidades, e nós não fomos consultados. Mas eu quero dizer uma outra coisa em relação à pesquisa. Ouvimos na apresentação referências que foram feitas à bibliografia de estudos, pesquisadores que nós temos, a professora Cátia Antônio, por exemplo, é uma referência internacional sobre comunidades pesqueiras, minha colega do programa de pós-graduação de História Social. E, no entanto, nós não fomos consultados, mas não queremos ser apenas consultados, e aí eu digo isso porque é uma coisa que nos entristece. Nós queremos ser parceiros, nós queremos poder contribuir e efetivamente contribuir para esse conhecimento dessa região, para que possa ser de fato uma ponte, uma interlocução entre o conhecimento científico, entre a empresa e a sua produção e as comunidades que estão aqui presentes. Nesse sentido, eu quero dizer uma outra coisa importante. Nós precisamos ouvir essas comunidades e os seus saberes, e não ter apenas editais que são aprontados para que eles sejam qualificados para competir nesses editais prontos, que são muitas vezes, do ponto de vista acadêmicos, institucionais, ou então voltados para organizações não governamentais. Nós precisamos ter editais que sejam direcionados para os saberes tradicionais, sejam direcionados para as comunidades quilombolas, caiçaras e indígenas. Eles precisam ter acesso direto aos recursos e não ser tutoriados por outras instituições. Eu acho que isso é uma questão que é fundamental. O recurso precisa chegar diretamente para eles, e a gente já ouviu aqui nas diferentes falas que eles sabem o que querem, que eles sabem o que eles querem fazer, o que eles necessitam. E a gente precisa ter essa necessidade, essa sensibilidade, esse reconhecimento. Nós precisamos ouvir as comunidades tradicionais e os seus saberes, dialogar e respeitar. E por fim, eu queria dizer que nós precisamos pensar naquilo também que é o todo, ou seja, a questão socioambiental implica naquilo que temos aqui, um patrimônio mundial da humanidade que é misto, que é ambiental, cultural, histórico e social. E a gente precisa entender isso como lugar de investimento e de desenvolvimento sustentável e efetivo, que leva em conta todo o quadro de transformações globais, das mudanças climáticas, e nós temos já estudos bastante reconhecidos. Eu mesmo apresentei na conferência de Milão, na pré-conferência de Glasgow, sobre as mudanças climáticas dessa região. Nós temos inúmeros projetos,
né, sobre essas questões. Nós temos também várias expertises que precisam ser levadas em conta, né, sobre os impactos sociais, porque não adianta falar que você tem 70 pontos negativos e apenas 10 positivos. Como gestor, eu digo, eu não aceito isso. Eu preciso melhorar esse quadro. Como eu posso ter 70 pontos negativos, eu vi isso na apresentação, e apenas 10 positivos? Eu preciso melhorar isso. E eu não posso minimizar simplesmente o impacto. Eu preciso conseguir ir para além da redução de danos. Eu preciso investir nessa sociedade para que haja um emprego qualificado aqui. E aí não é só pensar nas comunidades tradicionais, é pensar, né, no espectro mais amplo. Pensar de fato na questão social dessa região, com investimento em educação, em saúde, em trabalho, em geração de renda, com qualidade. E é isso que a gente precisa entender, que é um conjunto complexo, que não pode ser simplesmente redução ou mitigação de danos. Precisamos investir nessa transformação social dessa região, e ela precisa ser feita junto com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável com o desenvolvimento social, né? A gente fala sempre, e a gente está escutando muito isso, o Brasil voltou. Eu pergunto aqui ao IBAMA e à Petrobras, o Brasil realmente voltou? Porque o Brasil estava aqui persistindo esse tempo todo, sendo massacrado. E a gente agora tem esperança de que isso possa mudar. Obrigado. Ô, seu Gelson, boa noite, tá? Obrigado pela participação, pela contribuição, é importantíssimo. Eu sei que apesar da hora avançada aí, a gente está aqui à disposição para todos os esclarecimentos, tá? E em relação às alterações dos estudos, né, a gente já se comprometeu a fazer, vamos dar a devolutiva que julgarem necessário, tá? Das alterações dos impactos, da área de influência, dos navios aliviadores, tá? E destaco também o documento que o seu Hugo vai protocolar também, eu acho que é importante para a gente contribuir, ter uma participação efetiva, para não ficar só na ideia, né? Realmente ter um documento de fato, com questionamentos práticos, para a gente poder incorporar nos nossos estudos e melhorar, né? A gente está buscando sempre melhorar também. E o ponto também que a gente vai buscar como empresa, né? Como você comentou, o Brasil voltou, né? Realmente ações mais efetivas, tá? No âmbito social, no âmbito assim, eu acho que realmente ficar só numa linha de editais, às vezes não chega onde deveria chegar de fato, tá? Isso realmente é uma nova linha da nossa empresa, tá? A gente vai buscar isso sim, tá? Eu não sei se alguém quer complementar, mas acho que a princípio, e obrigado novamente pela participação. Professor, o que eu só gostaria de falar é que estamos bastante atentos a tudo que foi colocado aqui, as oportunidades que a execução dos projetos, a nossa presença no território traz para que esse conhecimento tradicional, esses saberes tradicionais sejam valorizados, incorporados nos nossos processos decisórios também. E, por fim, eu queria esclarecer que a Petrobras ela tem uma longa e tradicional história de parceria com as instituições públicas desse país, as instituições de pesquisas, e se nós não alcançamos o senhor e o seu grupo, é porque temos muitos parceiros e que eventualmente achamos que estamos bem supridos, mas as parcerias podem ser ampliadas e a gente também está bastante atento a isso para que a gente pegue o que tem de melhor sendo produzido atualmente. Então, agradeço a sua disponibilidade em nome da Petrobras e agradeço a sua participação também. Alô? Vamos seguir com as orais. Isaac Alves.